E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar o Ryzen 7 7700X, que é um processador intermediário da AMD que utiliza o novo socket AM5. Será que ele é uma boa opção para jogos e para trabalho? Para saber, vem comigo! No final do ano passado, a AMD lançou os novos processadores Ryzen da série 7000, que usam socket AM5, memórias DDR5, são baseados na arquitetura Zen 4 e usam processo de fabricação de 5 nanômetros. Inicialmente foram lançados 4 modelos: o Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X e o Ryzen 9 7950X. Depois, a AMD lançou 3 modelos de consumo mais baixo: o Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 e Ryzen 9 7900, e 3 modelos com cache extra: o Ryzen 7 7800X 3D, Ryzen 9 7900X 3D e Ryzen 9 7950X 3D. Eu já testei o Ryzen 5 7600X e o Ryzen 9 7950X, que você pode conferir aqui nos cards. Ao que parece, mesmo depois de 9 meses do lançamento, os Ryzen da série 7000 ainda não engrenaram nas vendas. O motivo não é o desempenho, já que eles são muito rápidos, e nem mesmo o preço dos próprios processadores. A questão é que as placas-mãe e as memórias utilizadas por eles são bem caras, ainda mais se a gente comparar com as placas-mãe AM4 e as memórias DDR4 utilizadas pela geração anterior. Na verdade, na minha opinião, a culpa pelas baixas vendas dos Ryzen 7000 é da geração anterior, os Ryzen 5000, que ainda estão no mercado com um ótimo preço e com placas-mãe bem mais baratas. Com isso, o preço total da plataforma fica bem mais baixo. Então, finalmente eu recebi e consegui testar o Ryzen 7 7700X, que é um modelo intermediário com 8 núcleos, 16 threads, clock máximo de 5,4 GB e 32 MB de cache L3. Ele tem um TDP de 105 watts e no mercado americano está custando $336. Um recurso interessante dos Ryzen da série 7000 é o modo Eco, que você pode habilitar pelo setup da placa-mãe ou pelo aplicativo Ryzen Master, e que limita o consumo do processador em 65 watts. Isso, é claro, vai diminuir um pouco o desempenho do processador, mas vai fazer ele trabalhar mais frio e mais silencioso. Então vamos conferir o Ryzen 7 7700X. Essa é a caixa do processador, com ele em destaque no centro. Dentro da caixa vem apenas o processador, um manual e um adesivo para o gabinete. Esse modelo não vem com cooler. Aqui vemos o processador propriamente dito, com o típico head spreader, que é essa peça em metal com um formato bem esquisito que cobre o processador. Aqui, do lado de baixo do Ryzen 7 7700X, a gente vê que os processadores do socket AM5 não têm pinos, e sim contatos. Os pinos ficam no socket da placa-mãe. Para testar o desempenho do Ryzen 7 7700X, eu rodei vários programas e jogos. Infelizmente eu não tenho aqui o concorrente direto dele, que é o Core i7 13700K da Intel. Então eu rodei os mesmos testes em vários outros processadores, como o Ryzen 5 7600X, o Ryzen 9 5900X, que é um dos melhores modelos da geração anterior, e 3 processadores da Intel, desde o topo de linha Core i9 13900K e também 2 modelos de entrada, como o Core i5 12400 e o Core i5 13400. A configuração que eu utilizei nos testes foi essa. Todo o hardware e software utilizado foi o mesmo, exceto a placa-mãe que precisa acompanhar o processador. Eu utilizei uma placa de vídeo Radeon RX 7900 XT, que é um modelo topo de linha, que garante que não vai ter gargalo de placa de vídeo durante os testes. Eu rodei todos os testes na configuração padrão, sem nenhum overclock nem ajuste manual dos processadores. A única configuração que eu fiz foi colocar as memórias a trabalhar no clock correto. Além disso, eu também rodei os testes do Ryzen 7 7700X no modo Eco, para a gente ver se existe muita perda de desempenho. Então vamos aos testes em programas. No teste Time Spy do 3D Mark, o Ryzen 7 7700X foi mais rápido que o Ryzen 5 7600X. Ficou em empate técnico com o Ryzen 9 5900X e com o Core i5 13400. No teste Firestrike do 3D Mark, o Ryzen 7 7700X se destacou e foi o mais rápido de todos, mesmo no modo Eco.
E no teste CPU Profile, também do 3D Mark, com todas as threads, como era de se esperar, ele foi intermediário, sendo mais rápido que o Ryzen 5 e que os Core i5, porém ficando atrás do Ryzen 9 e do Core i9. No teste com um único núcleo do CPU-Z, ele teve um ótimo desempenho, ficando apenas atrás do Core i9 13900K. E no teste do CPU-Z com todas as threads, o Ryzen 7 foi mais rápido que o Ryzen 5 e que os Core i5, mas ficou atrás do Core i9 e do Ryzen 9. No Cinebench R23, no teste com apenas um núcleo, novamente ele mostra o seu alto desempenho single thread, perdendo apenas para o Core i9 13900K. Já no teste do Cinebench R23, que utiliza todas as threads, o 7700X tem um desempenho intermediário, mas bem próximo do Ryzen 9 5900X. No Blender, no Benchmark Classroom, o Ryzen 7 também ficou bem próximo do Ryzen 9 5900X, o que é impressionante, já que ele tem apenas 8 núcleos contra 12 do Ryzen 9. No Handbrake, na conversão de um vídeo Full HD utilizando o codec DivX, de novo o 7700X perde para o Ryzen 9 5900X por muito pouco e mostra bem mais desempenho do que o Ryzen 5 e que os Core i5. No V-Ray Benchmark, a situação é similar, com o Ryzen 7 mais rápido que o Ryzen 5 e que os Core i5, chegando perto do Ryzen 9 5900X e com o Core i9 topo de linha lá na frente. Já no benchmark do WinRAR, o 7700X foi mais rápido até mesmo que o Ryzen 9 da geração anterior. Agora vamos aos testes em jogos. Eu rodei todos na resolução Full HD e medi a taxa de quadros média e 1% mínimo com o MSI Afterburner. No CSGO, o Ryzen 7 7700X obteve um desempenho similar ao dos demais processadores, exceto pelos Core i5 que ficaram para trás. No Death Stranding, o 7700X foi mais rápido que o Ryzen 5 7600X, ficando em empate técnico com o Ryzen 9 e o Core i9. No F1 2018, o Ryzen 7 perdeu apenas para o i9 13900K. No Rainbow Six Siege, o Ryzen 7 7700X obteve um desempenho similar ao do Ryzen 5, do Ryzen 9 e do Core i9, bem à frente dos Core i5. No Red Dead Redemption 2, surpreendentemente, o Ryzen 7 7700X foi o mais rápido de todos. No Resident Evil 4, o 7700X novamente só não foi mais rápido que o Core i9 mais recente. E no Warzone 2.0 temos o mesmo cenário, com o Ryzen 7 vencendo todos os demais, exceto o 13900K. E no Shadow of the Tomb Raider, o 7700X só não foi mais rápido que o Core i9 13900K. Eu calculei a média do desempenho médio nos 8 jogos para cada um dos processadores. Nessa média, vemos o Ryzen 7 7700X sendo mais rápido que o Ryzen 5 7600X e que o Ryzen 9 5900X, e bem mais rápido que os Core i5. Ele só ficou atrás do Core i9 13900K, mas por uma margem bem apertada. Também podemos ver que o modo Eco fez bem pouca diferença no desempenho em jogos. Dividindo a média de desempenho pelo preço de cada processador nos Estados Unidos, a gente tem o desempenho médio por dólar, que é uma boa medida da relação custo-benefício para cada modelo. Nessa média, o Ryzen 7 7700X obteve um ótimo resultado, com uma relação custo-benefício bem interessante, embora não seja tão boa quanto a do Ryzen 5 7600X, que se saiu melhor por ser bem mais barato. Para ter uma ideia dos clocks e temperatura do Ryzen 7 7700X, eu rodei um teste intenso de longa duração com o Cinebench R23, usando todos os núcleos. Nesse teste, o clock do processador ficou em torno de 5200 MHz, o que é um clock bem alto para o uso de todos os núcleos ao mesmo tempo. O consumo total do processador, segundo o HW Monitor, foi de 140 watts. A temperatura do processador chegou a 95 graus Celsius, com uma temperatura ambiente de 12 graus Celsius. Lembrando que eu utilizei um watercooler topo de linha de 360 mm. Essa temperatura parece ser típica dos Ryzen da série 7000, ou seja, eles vêm configurados de fábrica para dar o máximo desempenho possível, chegando nessa temperatura limite, que é de 95 graus Celsius, não importa o cooler que você estiver usando. Assim, se você utilizar um cooler mais fraco, ele também vai chegar a 95 graus Celsius, só que com um clock mais baixo. Com um cooler mais poderoso, ele mantém a mesma temperatura, só que com um clock mais alto. Já com o modo Eco ligado, a coisa muda de figura. Ele baixou um pouco o clock, que ficou em torno de 4.950 MHz, dissipando uma potência máxima de 90 watts. A temperatura máxima com o modo Eco ficou em 62 graus Celsius, ou seja, 33 graus Celsius mais baixa do que no modo padrão. Lembrando que nos testes, o desempenho caiu muito pouco com o modo Eco.
A impressão que me dá é que o modo Eco deveria ser o modo padrão do processador, com um consumo e temperatura bem razoáveis e um ótimo desempenho. O que é o modo padrão deveria ser um modo de overclock automático, algo como aquilo que era chamado de multi-core enhancement, ou algo assim, no qual você libera o processador para consumir mais e atingir um pouquinho mais de desempenho. Então, quais minhas conclusões sobre o Ryzen 7 7700X? A primeira conclusão é a mesma que eu tinha falado no teste do Ryzen 5 7600X. Essa arquitetura Zen 4 da AMD trouxe um bom aumento de desempenho. Tanto que o Ryzen 7 7700X, que tem 8 núcleos, foi praticamente tão rápido quanto o Ryzen 9 5900X, que tem 12 núcleos, na maior parte das aplicações profissionais que utilizam todos os núcleos. Em jogos ele foi até mais rápido do que o Ryzen 9 5900X, que é um modelo que leva uma vantagem por ter um cache L3 duas vezes maior. Na verdade, o 7700X conseguiu um desempenho médio no mesmo nível do processador mais rápido desse comparativo, que foi o i9 13900K. A diferença entre eles é de menos de 5%, o que dá para considerar um empate técnico. Além disso, o Ryzen 7 7700X é um bom processador em todos os quesitos. Ele foi muito rápido nos jogos e não fez feio nas aplicações profissionais. O ponto negativo dele, infelizmente, ainda é o alto custo da plataforma. As placas-mãe AM5 ainda estão bem mais caras do que os modelos AM4 e as memórias DDR5 ainda custam bem mais do que as DDR4. E vale lembrar, os processadores Ryzen da série 7000 obrigatoriamente precisam usar memórias DDR5. Então, a concorrência desse processador não é só com os processadores da Intel, e sim com os Ryzen da série 5000, que ainda estão no mercado com um excelente preço e bom desempenho, principalmente quando a gente inclui o preço total considerando processador, placa-mãe e memória. Isso deve mudar em algum momento, a gente só não sabe dizer exatamente quando. De qualquer forma, se você gosta de ficar atualizado com as tecnologias mais recentes, o Ryzen 7 7700X é uma ótima opção. Ele pode até não ser o processador mais empolgante do mercado, mas ele não faz feio em nenhum tipo de aplicação. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo e se inscrever no canal. Valeu!